Tainara, aproveitando a tua participação, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara começou os debates sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer, né? E aí, teve bate-boca, troca de acusações, não foi isso? Exatamente, troca de acusações entre representantes do governo e também da oposição. O destaque foi o deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, que xingou o relator Sérgio Veiter de burro e desqualificado. O relator, é claro, incompetente, desqualificado. Vossa Excelência, claro, ele rebateu e há limite de educação e eu não vou permitir que Vossa Excelência abuse. Inclusive, o relator, essas palavras, esses xingamentos, o relator vai tirar isso do relatório ali, dessa sessão, desnecessário. Pois bem, o ex-presidente Lula, ele foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do triplex do Guarujá. Essa é a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente da República é condenado por corrupção. O juiz Sérgio Moro levou 22 dias para escrever as 238 páginas da sentença que condenou Lula. Dividido em quase 1000 tópicos, o documento detalha as provas de que a construtora OAS pagou propina ao ex-presidente por meio da reserva e reforma do triplex à beira-mar. Moro destaca que do montante da propina acertada, mais de R$2.200.000, pouco mais de 1 milhão foram relativas ao preço do apartamento e o restante foi gasto nas reformas do imóvel. Tudo isso foi destinado como vantagem indevida ao ex-presidente. Segundo o juiz, parte do acerto ocorreu ainda durante o mandato presidencial. Moro disse também que a tentativa da defesa de Lula de passar toda a responsabilidade para a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em fevereiro deste ano, não foi convincente. Para o juiz, apesar dela ter assinado os documentos de aquisição de direitos sobre o apartamento, é evidente que se trata de uma iniciativa comum ao casal, pois a propriedade transmite-se ao cônjuge em regime de comunhão de bens. Moro lembrou ainda que o dinheiro para a compra do triplex, cerca de R$180 mil, foram declarados por Lula no imposto de renda. Ao longo da sentença, Sérgio Moro chegou a elogiar Lula, dizendo que é preciso reconhecer o mérito do governo do ex-presidente nos investimentos feitos na Polícia Federal durante o primeiro mandato. Mas também lembrou que há depoimentos de pelo menos 2 pessoas no sentido de que Lula teria orientado a destruição de provas e que o ex-presidente tem intimidado o juiz e outros agentes da lei com queixas-crimes e ações de indenização. E que Lula também tem feito declarações públicas do mínimo inadequadas sobre o processo. Por exemplo, sugerindo que, se assumir o poder, irá prender os procuradores da República ou delegados da Polícia Federal. Moro explicou ainda o porquê Lula não será preso nesse primeiro momento. O juiz disse que, considerando que a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixa de envolver certos traumas, a prudência recomenda que se aguarde o julgamento pela Corte de Apelação, que é o Tribunal Regional Federal da Região Sul, que fica em Porto Alegre e cuida da Lava Jato em segunda instância. Uma sentença que condena um homem sem prova da culpa. Ao contrário, que despreza a prova da inocência. Lula continua respondendo o processo em liberdade. Não há prazo para os desembargadores de Porto Alegre analisarem o caso, mas a expectativa é que isso aconteça no primeiro semestre do ano que vem. Se a sentença for confirmada, aí sim o ex-presidente pode ser preso e ficar inelegível, ou seja, não poderia concorrer nas próximas eleições. Moro terminou a sentença dizendo que é lamentável que um ex-presidente da República seja condenado criminalmente, mas a causa disso são os crimes por ele praticados. Moro diz que não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. Além da sentença de 9 anos e meio de prisão, o juiz Sérgio Moro fixou em R$16 milhões a indenização que o Lula terá de pagar. O Ministério Público Federal vai entrar com recurso pedindo o aumento da pena imposta ao ex-presidente. Outros 4 processos em que o Lula é réu, que devem ter um desfecho ainda esse ano. Caso também haja condenação, o plano político do ex-presidente pode ser prejudicado. Veja comigo.
Condenado no caso do triplex do Guarujá, Lula agora terá que administrar a defesa dele em mais 4 processos em que também é réu. Tudo isso diante da desagradável marca histórica: ser o primeiro ex-presidente do Brasil, desde a Constituição de 88, a se ver condenado à prisão por um crime. Ele agora é condenado. Então nós podemos dizer que, à luz do direito, o Lula é culpado daqueles crimes que ele foi acusado nesse processo, ainda que essa decisão esteja sujeita a recurso. A partir da próxima segunda-feira, começa a fase final de julgamento de outro processo contra Lula, que também está nas mãos do juiz Sérgio Moro. Neste processo, que tramita desde o final do ano passado, o ex-presidente é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, também no âmbito da Lava Jato, porque teria, segundo a denúncia, recebido dinheiro da construtora para a compra de um apartamento vizinho ao que ele mora, em São Bernardo do Campo. Do caixa da propina, intermediado pelo ex-ministro Antônio Palocci, também teria saído dinheiro para a compra de um terreno, onde seria construída a nova sede do Instituto Lula, em São Paulo. A sentença deve sair até o final de agosto. A ação número 2 é sobre a compra do silêncio de Nestor Cerveró. Lula, o ex-senador Delcídio do Amaral e mais 5 suspeitos são acusados de obstrução de justiça ao tentar calar o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que estava prestes a concluir um acordo de delação premiada. Delcídio afirmou que Lula foi o mentor do esquema. De acordo com os procuradores da República, o preço do silêncio era de R$50 mil por mês a Cerveró, além de um plano de fuga, revelado numa gravação entre Delcídio e o advogado Edson Ribeiro. A ação número 3 se refere a tráfico de influência. Neste processo, a lista de crimes é grande. Lula responde por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Segundo a acusação, que tramita em Brasília, o ex-presidente interferiu junto ao BNDES para que o banco financiasse obras da Odebrecht no exterior. Em troca, o sobrinho de Lula, Taiguara Rodrigues, teria recebido R$30 milhões da construtora. A ação número 4 trata dos amigos do filho do ex-presidente. Nesta denúncia, que fez de Lula réu por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de influência, os procuradores afirmam que o ex-presidente ofereceu vantagens dentro do governo para os clientes do filho dele, Luiz Cláudio, em negócios que envolviam desde a compra de caças suecos até a prorrogação de benefícios fiscais para montadoras de veículos. O filho de Lula teria recebido pela consultoria, por meio de contratos fictícios, pelo menos R$2,5 milhões. E Lula ainda pode virar réu pela 6ª vez. No caso do sítio de Atibaia, em que o ex-presidente é acusado de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O imóvel, frequentado por Lula, teria sido comprado e reformado pela construtora OAS por meio de notas fiscais frias. Em todos os casos que ainda aguardam sentença, o desfecho não está longe, deve sair ainda este ano. Se Lula for condenado por todos os crimes de que é acusado em Curitiba, São Paulo e Brasília, a pena de prisão, que neste momento está fixada em 9 anos e 6 meses, pode triplicar, na opinião de juristas. É bem possível que ele, em algum momento, vá cumprir essa pena em regime fechado. E aí, se a gente falar de cumprimento de pena, quanto mais condenações tiver, pior para o réu, porque aí o réu não tem benefícios. Tem benefícios da lei quando é uma condenação só. Quando são vários processos, várias condenações, não tem. Caso seja condenado também em segunda instância pela Justiça Federal, passam a estar em jogo a liberdade e os direitos políticos do ex-presidente, o que pode pôr fim ao projeto político de Lula, que já se intitula pré-candidato à presidência da República no ano que vem. A lei da ficha limpa, ela prevê que o candidato fique inelegível com uma condenação de órgão colegiado.